pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Fernando aqui. A gente está na disciplina de esquizoanálise e hoje a gente vai falar sobre o vídeo da unidade 2. Essa unidade 2 está focada em a gente discutir clínica para esquizoanálise. E aí, assim, qual é a definição de clínica ou uma das definições possíveis de clínica para esquizoanálise? É pensar a clínica como desconstrução e ou invenção de modos de vida. Então vejam, essa definição de clínica não é uma definição de clínica tradicional, clássica. Clínica não é entendido como aquele atendimento individual, num setting fechado, privado, entre duas pessoas, um sendo o terapeuta ou o psicólogo, outro sendo o paciente, né? Clínica para esquizoanálise vai ser o que a gente chama de clínica transversal ou até clínica ampliada, porque se a gente entende que clínica é todo o trabalho de desconstrução ou invenção de modos de vida, isso pode acontecer em qualquer contexto, isso pode acontecer em qualquer relação. Numa relação familiar, na escola, na relação com o meio ambiente, na relação com outro gênero ou com as diversas sexualidades, na relação com um aparelho de saúde, dentro de um hospital, dentro de um centro de saúde, em vários ambientes, em várias relações, em vários tipos de relações, a gente pode estar fazendo clínica, a gente pode estar desconstruindo as formas prontas de relação e construindo, inventando novos modos de vida, novos modos de relação, novas formas de estar junto, novas formas de estudar, novas formas de conhecer, novas formas de trabalhar, novas formas de cuidar da saúde, né? Ou seja, poder criar outros modos, novos modos de vida para a esquizoanálise eminentemente o trabalho clínico. Por isso que a gente chama isso de clínica ampliada ou melhor, clínica transversal. E para fazer um trabalho clínico desse, o conceito de subjetividade também precisa ser problematizado, precisa ser complexificado. Então, subjetividade para nós sempre vai ser da ordem da complexidade. Ou seja, subjetividade não é uma essência, não é um nódulo, uma identidade imutável que vive dentro da gente. Subjetividade é complexa, ela tem muitas faces. Ela tem uma face social, tem uma face biológica, tem uma face ambiental, tem uma face histórica. A questão do gênero, da etnia, tudo isso vai fazer parte da nossa subjetividade. Se eu fosse negro, por exemplo, com certeza a minha subjetividade seria diferente dessa que eu tenho, né, dessa que eu vivo, sendo descendente de japoneses. Ou seja, o componente etnia entra como uma das linhas dessa complexidade da minha subjetividade. Assim como eu, sendo um professor, nesse momento, o meu lugar de trabalho faz parte da minha subjetividade, que seria muito diferente se eu fosse aluno ou se eu fosse um funcionário da limpeza da FAESA, né? Então, a gente vai entender subjetividade dentro dessa complexidade, dentro da clínica esquizoanalítica. E vai entender também que essa complexidade se dá dentro dos processos sociais, se dá dentro das relações. Então, a minha subjetividade se constrói a partir da relação que eu estabeleço com o trabalho, da relação que eu estabeleço com a cultura dos meus pais, da relação que eu estabeleço com a minha companheira ou o meu companheiro. As relações é que constroem a subjetividade. A subjetividade não é nada que se processa lá na solidão dentro da nossa cabeça. E por isso a gente vai pensar que a subjetividade trabalha em cima de transversalidade, ou seja, ela é construída a partir de gênero, classe social, momento histórico, cultura, mas não significa que a subjetividade se restringe a cada uma dessas camadas, a cada uma dessas facetas, né? A subjetividade passa, transita, trafega por todas essas facetas e meio que conecta todas essas facetas. Por isso a gente vai chamar essa subjetividade de transversal e por isso a gente vai chamar essa clínica de clínica transversal. Outro aspecto importante da clínica esquizoanalítica é nós diferenciarmos ética de moral, né? Muitas vezes esses termos são muito confundidos e para nós na esquizoanálise eles são completamente distintos, especialmente a moral, né? A moral tem a ver com transcendência, significados pré-estabelecidos, modelo pronto de subjetividade, ou modelo pronto de olhar para a vida, né? Tudo que é modelo feito, modelo pré-estabelecido, que você usa como lente já pronta para olhar para a vida, vai ser considerado moral. Então, se você já tem um modelo de aparelho psíquico, um modelo de aparelho de inconsciente, por exemplo, que já está
todo ele conceituado, fechado, a sua leitura que você vai fazer sobre a subjetividade vai acabar sendo moral. Porque toda a expressão da subjetividade vai ser interpretada, vai ser significada em cima de coisas que já estão prontas numa teoria pré-estabelecida, né? Por isso a gente chama esse modo de atuar de moral. Agora, do ponto de vista da ética, a gente vai atuar não a partir da transcendência, ou seja, não daquilo que está pré-estabelecido, mas na ética a gente vai atuar a partir da imanência. A gente vai olhar para a vida, para os processos da subjetividade, para os processos das relações, a partir dos movimentos e a cada movimento que eles realizam, né? Então eu não vou interpretar baseado numa teoria pronta, eu vou pensar as relações, eu vou criar formas de pensar, criar formas de interpretar na imanência, ou seja, de acordo com cada relação, de acordo com cada contexto, de acordo com cada complexidade, considerando que existe sempre uma multiplicidade de possibilidades de relação, uma multiplicidade de possibilidades de ser, uma multiplicidade de formas de trabalhar, de viver, de amar. Então, ética vai ser a forma de atuar que considera a multiplicidade e faz a leitura da realidade a partir da imanência e não a partir de modelos prontos de pensamento. Um outro aspecto que vai ser importante na clínica esquizoanalítica é o conceito de devir, né? Pensar que nesse movimento da multiplicidade sempre vão ter processos de singularização, ou seja, momentos em que as coisas vão mudando, as coisas vão se transformando, e esses momentos são chamados momentos de devir. Relações que nos colocam, muitas vezes, a nos transformarmos radicalmente. Essas relações nos colocam a devir, a nos transformarmos, a nos metamorfosearmos. Esses momentos de metamorfose, nós na esquizoanálise consideramos como momentos de potência, momentos de invenção, momentos que muitas vezes são minoritários, muitas vezes são imperceptíveis, são sutis, mas transformam radicalmente a gente. A esquizoanálise vai estar muito preocupada em dar espaço para esses pequenos movimentos que nos colocam em devir, nos colocam em transformação. E vai estar atenta também para que esses processos de devir não entrem em processos de captura, ou seja, não sejam capturados por aparelho de Estado, não sejam capturados por relações de poder, não sejam normatizados e controlados de fora, né? Mas possam ser coordenados, controlados a partir das relações, não a partir de uma meta, não a partir de um poder que vem e controla verticalmente as relações. E um último aspecto bastante importante para fazer clínica esquizo é pensar na conectividade desejante, ou seja, como que o nosso desejo constitui redes, como que o nosso desejo vai construindo relações, vai construindo novas conexões no espaço social, dentro de casa, com a tecnologia, com o meio ambiente, e como que essas conexões vão possibilitando expandir ou conter a nossa vida. A gente conseguir fazer mais conexões, multiplicar as possibilidades de encontro na nossa vida, ou então ir secando essas possibilidades e contraindo essas possibilidades e deixando a vida cada vez mais fechada. A clínica esquizo vai estar preocupada com essas conectividades, vai estar preocupada em prestar atenção se numa certa vida está havendo conectividade ou se está havendo cada vez mais fechamento, cada vez mais embotamento do desejo. Então, esses aspectos são os principais para a gente estar prestando atenção para fazer clínica esquizoanalítica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Estudem um vídeo, estudem um texto ligado ao vídeo, tragam um debate para a sala de aula, tragam dúvidas, tragam ideias para a gente ter um momento bem rico de discussão na sala de aula. Um abraço, valeu!